prazer enorme estarmos aqui mais uma vez, trazendo a poderosa e a infalível palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. E dessa forma, nós cremos que a igreja do Senhor Jesus é abençoada, é nutrida. A alimentação do povo de Deus é através da mensagem do Evangelho. Mensagem essa que vem do coração de Deus para a sua vida. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida. Mas abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz o seguinte a mensagem do Evangelho: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pai, esta é a tua palavra. E ela é poderosa, ela é infalível, porque é tua. Não tem nenhuma produção de autoria humana. E nós queremos te agradecer. A minha oração, Pai, é que eu não a atrapalhe neste momento, mas que o teu Espírito fale à tua igreja neste momento, para a glória do teu santo e do teu bendito nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu falei, querido, mesmo passando em meio a tantas provações, o povo de Deus é o povo mais feliz da face do planeta. Porque, independente da circunstância, o Senhor está com ele. O Senhor está com você neste momento. Por isso, nós devemos glorificá-lo, cantar ao Senhor, glórias a Ele por toda a nossa vida. Mas hoje eu quero trazer um tema interessante, um tema para você refletir e para que você também seja alimentado. Eu quero trazer a seguinte temática: vencendo o meu maior inimigo. Vencendo o meu maior inimigo. Pastor, o meu maior inimigo é o meu vizinho? Não. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e muito menos contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então nós vamos trabalhar alguns textos na Bíblia e quero mostrar para você qual é o nosso maior inimigo. A linguagem de guerra é uma linguagem que vem acontecendo desde os primórdios. Há guerra em todas as circunstâncias, todas as esferas, espiritual, emocional. Há guerras, Primeira Guerra Mundial, nós vemos aí e estudamos sobre elas. Então, a todos os momentos nós estamos passando por guerra. E qual é o meu maior inimigo, pastor? Acompanhe comigo aí o versículo 23. Dizia a todos. Jesus reúne todos. Jesus arrastava uma enorme multidão. E ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue. Aqui está o nosso maior inimigo. Pastor, qual é o meu maior inimigo? O eu. O que significa o eu? O eu é o seu interior, é a sua natureza velha, é a sua natureza pecaminosa. A Bíblia diz que quando você recebe o Senhor Jesus, você agora nasceu de novo e você tem uma nova natureza. E agora você está brigando, você está alimentando ou a velha natureza, que é o eu, ou a nova natureza. Diante disso, o nosso maior inimigo é o nosso eu. O nosso maior inimigo, ele está a todo momento a tentar nos destruir. Pastor, então o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Meus queridos,
uma das coisas que nós erramos muito, que em guerra não se pode errar, é o conhecimento do inimigo. Anota aí. Devemos conhecer o nosso inimigo. Pastor, mas eu me conheço, eu conheço eu. Escute, esse eu não é o eu, você. É a sua natureza pecaminosa. Nós devemos conhecê-lo para não supervalorizá-lo. Porque quando a gente não conhece o nosso inimigo, nós temos a tendência de supervalorizá-lo. Ou, em contrapartida, menosprezá-lo. A ponto de não nos atentarmos para ele. E é onde nós perdemos as guerras, as batalhas. Então o meu objetivo nesta noite é trazer uma perspectiva bíblica sobre o eu. O que Deus pensa, qual o propósito de Deus para o nosso eu. Como eu devo fazer? A perspectiva bíblica do eu é exatamente oposta a que o mundo fala sobre o eu. Eu vou trazer alguns textos para você aqui. Se você observar, Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia diz que há caminho que ao homem pareçam caminhos bons, mas o final é caminho de morte. Nós pensamos algumas coisas e diz, isso é muito bom. A Bíblia diz que é caminho de morte. Todas as vezes quando nós damos mais atenção à nossa velha natureza, o nosso eu, ele nos leva para a morte, e morte eterna. Se nós olharmos em Isaías capítulo 55, versículo 8, a Bíblia diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Então, nós temos essa deficiência. O nosso eu é inferior. E meu querido, pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para te tirar dos caminhos do Senhor. Jeremias capítulo 10, versículo 23, o profeta diz, eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminham dirigir os seus passos, porque o nosso eu é mau. Porque o nosso eu está sempre tentando nos tirar do Senhor. Você sempre será tentado constantemente, preste atenção, você sempre vai ser tentado constantemente a agir de modo egoísta, com os seus pensamentos, com as suas ações e com as suas palavras. Você sempre vai ser tentado a agir dessa forma. E isso traz uma devastação terrível para o corpo de Cristo. Você não está solto, você está ligado no corpo de Cristo. E cada vez que você enaltece o seu eu, o seu velho homem, você erra, você peca por pensamentos, por ações e por palavras. Então o eu é terrível. Mas uma coisa que nós aprendemos também na palavra de Deus, como é que nós colocamos pecado para fora? Pecado só sai da vida do crente por um lugar: pela boca. Só pela boca. Às vezes você deixa as coisas passarem, deixa as circunstâncias, e o seu eu vai te dominando, e você vai perdendo a cada dia. Daqui a pouco você não tem mais prazer na presença do Senhor. Ouvir a mensagem do Evangelho já é triste, já é terrível, já é um pesar para você, porque o seu eu está te matando. Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz que o que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, olha que coisa, confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a ação de Deus de ter compaixão pela desgraça do ser humano, pela miséria do ser humano, pela ausência
do Senhor Jesus na nossa vida. Então Jesus age com graça, com misericórdia, a partir do momento que você confessa. Jeremias capítulo 17, versículo 9, é claro quando o profeta também diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem vai conhecer esse coração? Quem vai nos ajudar nessa luta, nessa guerra, nessa batalha que nós estamos travando a todo dia, a todo momento? Olha aí no versículo 24 do capítulo 9. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. O versículo 23 diz: negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Muitos categorizam a cruz de Jesus. O que é levar a sua cruz? O que significa isso? Para nós respondermos a esta pergunta, o que significa tomar a sua cruz e seguir, nós precisamos interpretar o que Jesus não está dizendo com isso. Para você saber algo, você precisa saber o que não foi dito. Então, algumas pessoas vão pensar, imaginar, interpretar a cruz como um fardo. Muitos cristãos dizem até, o fardo que eu levo é a minha cruz. Pode ser um emprego ruim, pode ser um casamento amargurado, pode ser uma família que está à beira do caos. Então as pessoas às vezes categorizam isso como levar a minha cruz. Eu tomar a minha cruz, eu vou para o céu porque a minha família é terrível. Mas será se é isso que Jesus está dizendo aqui em relação a essa questão do eu, a essa questão de carregar a cruz? Quando Jesus carregou a sua cruz, preste atenção, quando Jesus carrega a sua cruz aqui para o Gólgota, que ele passa por toda aquela humilhação e vai levando, se nós observarmos o contexto da época, no primeiro século, ninguém via a cruz ali como algo de simbolismo. Ninguém via a cruz como algo para ser um símbolo. Mas qual era a interpretação real daquele ato? Os romanos obrigavam os condenados a morrerem dessa forma, os piores. E pasmem, os condenados tinham que levar o instrumento da sua crucificação, da sua morte. Aquelas pessoas que estavam caminhando rumo à morte, elas se rendiam àquilo. Levar a cruz era nada mais, nada menos do que se render totalmente e aceitar. E tomar o seu instrumento de morte e seguir até a morte. Então preste atenção, como é que nós estaremos vencendo o nosso maior inimigo? O que Jesus está dizendo é: igreja do Senhor, igreja minha, se renda, pegue o seu instrumento de morte e se renda totalmente. Qual é o nosso instrumento de morte, igreja? Negar o nosso eu. Pare de ficar tomando a rédea da sua vida, porque o seu eu é mau. Agora, 3 pilares, preste atenção, 3 pilares que o eu fica suspenso na nossa vida. Aqui, primeiro pilar é a autodepreciação. O que é a autodepreciação? Para você entender, eu vou dar o conceito de depreciação. Depreciação nada mais, nada menos do que diminuir o preço. Alguém diminui o preço de alguma coisa. Alguém desdenha, despreza, desvaloriza. Isso é depreciar-se. O nosso eu, ele sempre tenta tomar o lugar a partir do momento que nós fazemos uma autodepreciação. Ou seja, você começa a se
auto-menosprezar. Sabe aquela pessoa que, ai, coitado de mim, ai, eu não valho nada, a minha vida é triste, eu sou um crente que não faço nada, que não produzo, ai, olhem para mim, por favor. Isso é o seu eu. Isso é o eu estando em evidência e pedindo, olhem para mim. Ou seja, alimentação do eu. Um outro pilar que o eu trabalha, em contrapartida desse, é a exaltação. Autodepreciação, exaltação. O que é a exaltação? A exaltação é simples. É o enaltecimento. É alguém que se vangloria. É alguém que tem compaixão. É alguém que se engrandece, se gaba. É alguém que quer estar acima de tudo e de todos. Como diz, ele está a cada vez melhor do que alguém. É aquela pessoa que na hora quando te vê, vira as costas. Alguém fala com você, você fala com alguém, aí a pessoa vira as costas para você. Trabalha com você e não te cumprimenta. Não cumprimenta os vizinhos. Alguém não está fazendo isso, a pessoa está achando que é melhor do que os outros. Não é. Isso é exaltação do seu eu. Ou seja, olhe para o meu eu. O pilar do eu está em evidência. Um outro pilar que o eu trabalha, autocomiseração. A autodepreciação é você desvalorizar-se a si mesmo. E a autocomiseração é alguém que fica tendo compaixão dos seus males, do seu sentimento. Para resumir, é o dó. Ai, que dó. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim, é uma pessoa que tem uma autocomiseração grande. Coitado de mim. Olhe para mim, tenha a miséria da minha vida e me ajudem. É o eu estando em evidência. O eu tomando toda a pessoa. Agora, o que Deus trabalha na nossa vida? O que a Escritura mostra para nós? Uma coisa interessante é que às vezes nós observamos o mundo dizer mais ou menos o seguinte: olha, você precisa amar a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, você não vai amar os outros. Olha, se você não conseguir uma autoestima alta, você não vai conseguir ajudar os outros, você não vai conseguir desenvolver o seu potencial. Lê do engano, querido. Não existe ninguém que não se ame. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 39. O Senhor Jesus disse assim: ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus não ia dizer isso se ele não conhecesse o coração mais intrínseco do ser humano, a ponto de dizer: olha, você ama tanto você, mas tanto, que o seu eu está em evidência a todo momento, e você não percebe. Então faça isso que você faz pelos outros, que você vai ser uma pessoa melhor. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo cuidou da sua igreja. Então essa ideia de, você tem que ter uma autoestima, isso é balela de mundanismo. Quando a pessoa está com a autoestima, como dizem, baixa, ela está se autodepreciando, ela está botando o seu eu em evidência, e ela quer atenção para ela. O problema disso tudo, como eu estou falando, é preste atenção, dar atenção demasiada para o seu eu. Você não percebe, mas o seu eu está a todo momento em evidência. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 2, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo,
o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então o eu está em grande evidência a todo momento. Agora, se até agora você não compreendeu o que nós estamos citando aqui nas Escrituras, eu quero que você guarde isso no seu coração. A partir do momento que você tem um entendimento, uma perspectiva adequada de si mesmo, da compreensão de quem você é em Cristo, preste atenção, você consegue vencer o seu eu. Eu vou repetir para você, e vou simplificar. Você precisa compreender quem você é diante do teu Deus, diante do Senhor Jesus. A partir do momento que você tem essa compreensão, você consegue pegar o seu eu e jogar nos pés do Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Em algumas versões vai dizer o espírito de covardia. Você não tem um espírito de escravidão, você tem o Espírito de Deus, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai, Paizinho, Papai. O versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Olha que coisa linda, nós somos filhos de Deus. Olha o que Paulo ainda diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares espirituais. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Querido, você é santo. O Senhor Jesus tem cuidado de você. Essa compreensão faz com que essa luta que nós temos com o nosso eu seja a cada momento vencida pelo nosso eu espiritual. É isso que Jesus tem para nós. Saiba que o seu eu está tentando dominar a sua vida. Coloque ele diante do Senhor e diga assim: Senhor, está aqui, ó. Este meu eu quer mandar, mas ele não vai mandar em nome de Jesus. Eu vou ser um servo de Deus. Eu vou ser alguém que proclama o Evangelho não por obrigação. O nosso eu, ele vai ser mortificado todo momento da nossa vida. Nós chamamos isso de processo de santificação. Guarde isso na sua cabeça. Todo dia você precisa se santificar. Você precisa colocar o seu eu diante do Senhor e dizer assim: Senhor, está aqui. Eu não aceito esse eu, velho eu, tomar de conta da minha vida. Está aqui, Senhor. Não permita que o seu eu domine esta constante guerra.